A paz de Cristo, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento enquanto iremos meditar na Santa Palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9. Ele é um dos capítulos mais profundos da Bíblia, sobre a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote e também o plano da salvação que estava formulado antes da fundação do mundo. E dentro da doutrina bíblica, esse capítulo aponta para o ministério de Cristo no santuário celestial e para a eficácia, irmãos, do sacrifício de Jesus. Amém? É muito maravilhoso, né? O capítulo 9 de Hebreus vai descrever o caminho aberto ao Pai através de Jesus. Vamos para o nosso estudo? Ora, verdadeiramente, ao tema, os santuários terrestres e celestiais, né? Serviço no santuário. Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto, a primeira aliança, ou a antiga aliança, tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, tinha um tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente, né? O apóstolo está falando aqui que tem que ser um assunto tratado com mais delicadeza depois. Verso 6. Quando estavam essas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo realizando o serviço de Deus. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, que era o ano da expiação. O dia da expiação, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo, que era o celestial, de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo, que era o terrestre, ainda estava de pé, que foi uma figura ou um santuário terrestre, né? Uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência. O versículo 10, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções e ordenanças carnais impostas sobre eles até ao tempo da reforma. Então, o tabernáculo, irmãos, ele possuía móveis, rituais, sacerdotes, tudo era uma representação da realidade celestial. O que nós podemos aprender com esses 10 versículos que nós começamos agora, do capítulo 9? Muitas vezes nós valorizamos mais os símbolos do que a presença de Deus. E Deus sempre desejou levar seu povo além das cerimônias, para um relacionamento verdadeiro. Ou seja, tudo aquilo que estava ali dentro do santuário apontava para Jesus, para um relacionamento verdadeiro que ele queria ter com seu povo, não é? E uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos é a seguinte: eu estou vivendo apenas uma religião exterior ou eu estou vivendo verdadeiramente uma comunhão real com Jesus? Vamos responder com sinceridade essa pergunta? Vamos versículos 11 e 12. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Esse santo lugar significa santuário. Entrou uma vez por todas no santuário, tendo obtido eterna redenção para nós. Amém? Então aqui ocorre uma mudança extraordinária. Jesus, ele não entrou em um templo construído por homens, ele entrou no próprio céu. Ele não levou o sangue de animais, ele levou seu próprio sangue. Ele entrou uma única vez, ele obteve redenção eterna. Olha só como é muito superior o sacerdócio de Cristo, que ele está realizando hoje por nós, lá no santuário celestial. A nossa salvação, irmãos, não depende do que fazemos, depende da obra perfeita que Cristo realizou. Então, quando Satanás acusa você, a nossa e a mim, né? A nossa esperança, ela está no ministério atual de Jesus, que ele está realizando por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 13 e 14.
Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então, os sacrifícios antigos, eles purificavam externamente, mas o sangue de Jesus, ele purifica a consciência, o coração, os pensamentos, as intenções. O maior milagre, meus queridos, não é apenas o perdão, é a transformação interior, Meu coração e o teu coração estão sendo realmente transformados, meus irmãos? Ou apenas o nosso comportamento que mudou? Nós não podemos lutar por uma reputação boa, mas por um caráter santo. Amém? Versículos 15 até o versículo 22. Olha o que vai dizer para nós aqui. E por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador, porque um testamento ou uma aliança só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue, pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: esse é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, porque fogo também purifica. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não é remissão de pecados. Então, Cristo tornou-se o que? O nosso mediador. O que ele garante para nós? Perdão, reconciliação, acesso ao Pai, herança eterna. Nós não somos aceitos por nossos méritos, meus irmãos. Nós somos aceitos pelos méritos de Jesus. Amém? 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras ou as cópias, ou a cópia das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu. Olha aí para onde que ele entrou? No próprio céu, para agora comparecer ou aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio, pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluias! E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Jesus morreu, irmãos, uma única vez. O seu sacrifício nunca precisará ser repetido. E agora ele ministra no céu em favor dos salvos. E uma promessa encerra o capítulo, versículo 28, Assim também Cristo ofereceu-se uma única vez para levar os pecados de muito, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá o quê? Uma segunda vez. Aleluia! Todo o capítulo termina olhando para a volta de Jesus. Esse capítulo, irmãos, ele ensina muito sobre Deus. Que Deus preparou um plano perfeito de salvação, que Cristo continua trabalhando por nós no céu. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado confessado. Deus deseja purificar nossa consciência, não apenas mudar nossas ações. E a história da salvação caminha para a segunda vinda de Jesus. Meus irmãos, vamos viver com esperança, com confiança. Não vamos carregar culpas que Cristo já perdoou. Vamos servir a Deus com alegria. Vamos olhar o céu diariamente. Vamos viver preparados para a volta de Jesus. Amém? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nos prepare para a tua volta e ilumine o nosso entendimento todos os dias, para que nós possamos entender a tua palavra e aceitá-la, porque ela é digna de toda aceitação. Nos santifica pela tua verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor.